Uau! Que haja luz, hein, irmão? Bem que você falou que tinha um tempinho, né? Pra você se situar. Por que você sentiu chamado de fazer esse retiro na escuridão? Eu senti um chamado muito forte no coração de dar um mergulho nessa escuridão e me reencontrar no sentido de adentrar esse espaço vazio e compreender sem nenhuma distração do mundo externo, sem nenhum estímulo, compreender o que há de mais profundo dentro de si. E eu estava convicto de que alguma luz iria se acender no sentido interno. E eu me propus a fazer esse retiro no Natal, que é o nascimento do Cristo. Então foi orquestrado para que isso acontecesse de maneira em que eu tivesse essa oportunidade de reencontrar partes que se mantêm ocultas no dia a dia, quando a gente está na vigília, mas que vem à tona quando a gente faz esse mergulho em meditação 3 dias, 24 horas, 72 horas. E aí esse chamado veio para intensificar as práticas e adentrar o que tiver para acontecer. E o que você sente foi o maior desafio aí do quarto escuro? O desafio acontece quando você está no escuridão, na vacuidade, no vazio. Você vai percebendo como é que funciona a realidade, né? Porque você está ali num quarto totalmente escuro e nós temos pensamentos, sentimentos, e tudo que eu pensava meio que tomava forma, tomava cor. E aí o escuro reagia ao meu estado interno. E a vigília, o estado meditativo, é para você chegar no alinhamento do pensamento, do sentimento, chegar num silêncio interno, para você começar a fazer com que esse vazio se transformasse em algo luminoso para ti. Ou seja, eu estava sempre consciente de emanar, como se fosse uma antena, fluidos de mais gratidão. Então visitava-me memórias do passado onde eu pude compreender, ressignificar, e ali eu percebi que tudo é vazio, tudo que aconteceu na minha vida é vazio de fato. Sou eu que estava dando significado, sou eu que estava colorindo. Então a existência e tudo que a gente consegue ver aqui, essa árvore, o mar, tudo que está ali visual para você, em essência é vazio. Somos nós que estamos colorindo esse vazio com a nossa interpretação, com o nosso pensamento, com o nosso significado. Aí eu pude visitar tudo que estava vindo à tona em algumas meditações, porque são 72 horas no escuro, então você passa por diversos momentos desafiadores, onde você relembra de algo que lhe aconteceu e você agora tem a oportunidade de observar aquilo com um olhar do amor, da gratidão e colorir aquilo de maneira em que você se sinta bem. Momentos em que você tem que se desapegar, que você tem que soltar algumas histórias, momentos que você tem que confiar, acreditar, ter fé absoluta que você está ali, está amparado, estou exatamente onde eu tenho que estar, está acontecendo exatamente o que tem que acontecer, e você manter aquela presença e uma consciência amorosa diante de tudo o que ia acontecendo. Então eu consegui compreender esses aspectos que eu já sabia de certa forma, mas ali, a hora que tudo está no escuro, uma completa escuridão, você realmente percebe que somos nós que projetamos a realidade lá fora. E de acordo com o nosso estado interno, nosso estado de ser, o lá fora
vai se moldar aquilo que você está emitindo. E é muito interessante que se você começa só a emitir a gratidão, pacificar os seus pensamentos, pacificar as suas relações, quando vinha todas as pessoas que já passaram e cruzaram a minha vida, seja minha família, as relações, eu consegui emitir um sinal direto de muita gratidão, muita paz e conseguir meio que iluminar toda a minha existência. Então parece que foi realmente uma morte que aconteceu, mas uma morte no sentido de uma morte do ego, né? Porque você, de certa forma, não está vendo mais o seu corpo, não tem espelho, você já não sabe mais se é dia, se é noite, você tem uma breve ideia quando começa a chegar ali a alimentação, mas a hora que você perde a identificação com o corpo, não tem mais corpo, o seu ambiente não tem mais objetos, não tem mais as relações, não tem carro, não tem natureza, não tem os sentidos, não tem mais nada do externo, você perde a noção total do tempo. Então você tira tudo, tira a natureza, tira o espaço, tira o céu, tira a lua, tira o sol, tira tudo e o que sobra é o vazio. É você e o Deus, se assim posso dizer, ou a consciência criadora, ou a fonte criadora de tudo. Você e aquela fonte, e você começa a entender que você e a fonte são um. E você vai aos poucos navegando e fluindo com os movimentos naturais, tentando criar uma dinâmica saudável entre as ações e vivenciando aquilo em cada agora que se apresenta e gerando um fluxo interno que se reflete no interno de muita paz e muita pacificação. Não sentir medo em nenhum momento, não sentir... Eu tinha muito medo do escuro na infância. Essa vez eu puxei o medo, não veio medo nenhum, não tinha medo, não tinha ressentimento, não tinha mais apego a nada. E foi essa morte de entregar tantas coisas positivas, tantas negativas, todos os fardos que é ter um ego e carregar papéis e se entregar ao vazio e permitir que eu me nutrisse a partir desse vazio. E aqui estou renascendo e estou feliz aí de renascer. Bênção. E o que você diria para alguém que está curioso para fazer um retiro assim? Eu percebo que é um chamado interno, um chamado que vem do coração, você seguir a sua intuição, se abrir a essa experiência, é algo muito transformador, para você se reconhecer nesse aspecto mais profundo. E acredito que eu construí uma base que me sustentou ao longo desses 3 dias, que foi o yoga, que foi a meditação, respiração, mas se você não tem uma base, acredito que vai ser uma experiência bem desafiadora. Se você não consegue ter uma prática que silencie a sua mente, que traga gere um sentimento mais elevado, uma conexão com algo mais eterno e uma força superior, acredito que vai ser um desafio, porque a meditação a cada segundo, porque a escuridão ela toma forma do que você transmite. Então, se você entra em estados descendentes, você acaba criando o inferno no escuro. Então, a ideia é a gente entender primeiro, receber esse chamado, para aí você criar o paraíso no escuro. E aos poucos você vai se reconhecendo nesse paraíso que é interno, que reflete externo. Gratidão. Om Namah Shivaya.